Hoje a gente vai falar um pouco sobre o teorema do incentro. Mas antes, vamos lembrar o que é o incentro. Primeiro, precisamos lembrar que o incentro é o ponto notável, é um ponto notável do triângulo, tá? Que ponto notável é esse? Ele é um encontro das bissetrizes, ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo. Então, pela definição de incentro, a gente sabe que ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, que eu vou marcar de roxo, ele tem que ser igual, esse ângulo tem que ser igual a esse, certo? E que esse ângulo aqui, por exemplo, ele tem que ser igual a esse. Então, não preciso traçar a terceira bissetriz, esse ponto aqui central, esse ponto de encontro dessa bissetriz com essa, né? Então aqui eu posso ter A, B, C, aqui por exemplo P, Q, esse ponto I é o nosso incentro. Então I é o incentro. Além dele ser o ponto de encontro das bissetrizes internas, ele é o centro do círculo inscrito, tá? Ele é o centro do círculo que fica aqui dentro. Esse ponto aqui, ele é o incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes, mas também é o centro do círculo, então é o centro do círculo inscrito, tá? Então, isso também é verdade. Ele é sempre interior ao triângulo também, tá? Então essa é a definição de incentro, só para a gente lembrar. Bom, a segunda coisa é que existe um teorema chamado teorema da bissetriz interna. Então, digamos que aqui eu tenho A, aqui B e aqui C, e digamos que AP é bissetriz interna, o que significa que esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual a esse aqui da esquerda. Então, digamos que esses dois ângulos são iguais, que aqui a gente tenha C minúsculo, por exemplo, eu vou deixar A aqui, aqui B, aqui eu tenho M e N, por exemplo, tá? Então, se isso for verdade, aqui eu tenho a bissetriz, alfa, alfa. O teorema da bissetriz interna me garante que A dividido por M, A dividido por M, me dá o mesmo resultado que B dividido por N. B dividido por N. Então, o que eu estou dizendo é que esse lado é proporcional a esse segmento, da mesma maneira que esse lado é proporcional a esse segmento. Então, os lados, né, que são formados, que formam ângulos iguais com a bissetriz interna, são proporcionais aos segmentos determinados por eles sobre o terceiro lado. Então, aqui, esse lado vai estar relacionado, esse segmento vai estar relacionado com esse lado, assim como esse segmento aqui vai estar relacionado com esse lado. Muito bem, então esse aqui é o teorema da bissetriz interna. É esse teorema que a gente está escrevendo aqui. Então agora vamos falar um pouco sobre o tal teorema do incentro. Então, antes da gente começar, vamos dar nomes às coisas. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, por exemplo. Aqui eu vou chamar de C, tá? Desse lado aqui eu vou chamar de A minúsculo. Digamos que esses dois ângulos sejam iguais. Então, esses dois ângulos aqui, vou marcar de verde. Então, esse ângulo, ele é igual a esse ângulo. E que aqui embaixo a gente tenha também dois ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, ele tem que ser igual a esse daqui.
Então, se eu tenho duas bissetrizes, esse ponto aqui é o nosso incentro. Então, esse aqui é o meu incentro, vamos chamar aqui de P. Bom, eu vou chamar esse pedaço aqui de... Esse lado todo eu vou chamar de C, e esse lado todo eu vou chamar de B. Tá? Então, esse lado todo eu estou chamando de B. AC, estou chamando AC de P. Ok. Então, pelo teorema da bissetriz interna, a gente pode escrever o seguinte, né? Como BP é bissetriz, eu posso escrever que A está para esse pedaço aqui, eu vou chamar esse pedaço aqui de X. Vamos chamar ele de X, deixa eu botar outra cor aqui, vou chamar aqui de X, por exemplo. Então, A está para X, A está para X, assim como C, que é esse pedaço, está para esse pedacinho aqui, que é B menos X. Isso tudo é B, aqui é X, esse pedaço é B menos X. Então, A está para X, assim como C está para B menos X. Foi o que fizemos em cima no teorema da bissetriz interna, só que aplicando, né, entre esse e esse, e entre esse e esse. Aqui a figura está virada, então esse está para esse, assim como esse de baixo está para esse. Deixa eu fazer as marcações aqui para você se lembrar. Então, esse aqui, né, de vermelho fica relacionado a esse aqui, assim como esse de baixo. A gente pode fazer, por exemplo, de verde. Então, esse todo aqui de baixo fica relacionado a esses dois aqui. Pronto. Então, a gente tem A está para X, assim como C está para B menos X. Vamos isolar o X, já que ele não faz parte dos lados do triângulo. Então, a gente vai ficar com BA ou AB menos AX igual a CX. Então, AB é igual a AX mais CX. Isso vai nos dar um X que vale AB sobre A mais C. Mas repare o seguinte, no triângulo ABP, AI também é bissetriz interna. Tá vendo? No triângulo ABP, esse segmento aqui, ó, o segmento que eu vou marcar aqui de roxo, esse segmento aqui, também é bissetriz interna nesse triângulo APB. Então, se eu chamar esse pequeno pedaço aqui de M, por exemplo, vou chamar de M. Eu ia chamar de P, mas já tem P aqui, então vamos chamar de M e N. A gente pode fazer A está para M pelo teorema da bissetriz interna, agora aplicado nesse triângulo. Então, A está para M, assim como X está para N. Então, a gente pode calcular M sobre N. M sobre N é igual a... M sobre N é igual a sobre X. Mas X vale AB sobre A mais C. Então, M sobre N vai ser A sobre X, ou seja, A sobre AB, A mais C. Como A não é zero, a gente pode simplificar esse A com esse, e aí a gente fica com, deixa eu escrever isso aqui para a gente poder observar no triângulo o nosso resultado final. M dividido por N será A mais C dividido por B. Então, olhando agora para a nossa figura, o que a gente pode concluir a partir do que a gente chegou como resultado final?
que é esse aqui, que é o teorema do incentro. Os segmentos determinados sobre uma das bissetrizes, então, deixa eu fazer isso de laranja, não, deixa eu fazer de marrom, por exemplo. Esse segmento aqui, ó, M, M, dividido pelo outro segmento N, que eu vou fazer de verde, aqui. Então, esse segmento M dividido pelo segmento N, a razão entre os segmentos determinados em uma das bissetrizes é a soma desse lado com esse sobre esse, ou seja, A mais C sobre B. Então, a razão entre os segmentos determinados na bissetriz que vai até o lado B é A mais C sobre B. Então, se eu quisesse fazer aqui embaixo, né, em relação a essa bissetriz, eu teria esse segmento sobre esse igual a mais B sobre C. E, obviamente, para a terceira bissetriz, o mesmo resultado. Então, esse aqui é o teorema do incentro, né, que a gente queria mostrar, da razão entre os segmentos determinados sobre uma das bissetrizes. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!